dia! Bem-vindo ao nosso Café com Fé. Que bênção poder estar aqui nesse segundo dia do ano, compartilhando da palavra de Deus, certo de que Deus há de tratar o nosso coração e abençoar a nossa vida. Estamos lendo o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Consequência disso, diz o verso 3 a 6, pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há uma distinção clara entre aquele que anda na lei do Senhor e aquele que não anda na lei do Senhor. Para aqueles que andam na lei do Senhor, a promessa de Deus será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, tudo quanto fizer prosperará. Que bênção! Saber que, pelo fato de andarmos na presença do Senhor, nós somos frutíferos, somos alimentados, não nos faltam a seiva, não nos falta o cuidado, não nos falta a provisão de Deus. Mas a Bíblia diz que os ímpios, aqueles que negam a santidade, aqueles que se afastam do que é santo, diz a palavra de Deus que os ímpios são semelhantes à moinha que o vento espalha. Isto é, não tem consistência, são levados de um lado para o outro. Enquanto o justo é como árvore plantada, tem consistência, tem firmeza, tem um lugar de segurança. Diz a palavra de Deus que os ímpios são levados de um lado para o outro. Aonde o vento sopra, ele está indo. E olha, muitas das vezes nós ficamos pensando assim, por que fulano saiu da igreja? Por que cicrano abandonou o evangelho? E a palavra de Deus explica no verso 5. A Bíblia diz assim, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Às vezes as pessoas ficam saindo da igreja e falando mal da igreja, porque a igreja não aceita isso, porque a igreja não aceita aquilo, porque a igreja é homofóbica, porque a igreja aí bota um monte de coisa para poder justificar a sua saída da igreja. Mas a palavra de Deus diz que os ímpios, eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Sabe por quê? Porque há uma incompatibilidade. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não há relacionamento, não há a mesma linguagem. A gente não pensa a mesma coisa. A gente não consegue falar as mesmas palavras. Somos diferentes. Por isso, a Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Os pecadores, eles não podem mesmo permanecerem na congregação dos justos. E se permanecer, alguma coisa está errada. Ou com eles, ou conosco. E espero que não seja conosco. Que nós sejamos santos, que nós sejamos defensores da verdade, que nós andemos na palavra do Senhor e que a palavra de Deus é que faça a distinção e que aqueles que não conhecem o Evangelho, que não vivem o Evangelho, que não estão dispostos a andar na presença do Senhor, que façam as suas escolhas. Mas a palavra de Deus nos diz que os pecadores, eles não conseguirão permanecer na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E é importante sabermos que Ele conhece o meu e o seu caminho. Mas o caminho dos ímpios perecerá, diz a palavra de Deus. Conduz à ruína.
Há caminho que a homem parece bom, mas o final deles é caminho de morte, diz a palavra de Deus. Por isso, queridos, nós não podemos abrir mão de andar na verdade do Evangelho. Que Deus nos abençoe nisso e que sejamos encorajados pela palavra de Deus a permanecermos firmes no caminho dos justos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque não há mistura no reino. Não existe possibilidade de trevas e luz estarem convivendo pacificamente. E nós que estamos na luz, pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos estas verdades, para que saibamos como andar, que não haja trevas em nosso pensamento, que não haja trevas em nossas palavras, em nossas atitudes, mas que, ó Deus, possamos viver a luz do Evangelho todos os dias e em todas as situações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?